Olá, pessoal! Hoje a nossa live vai ser por aqui no Instagram. É, Oi, a Lu já está aqui com a gente. Bem-vindos, todo mundo. Oi, que Bem-vindos. coincidência, nós estamos de França. É verdade, no mesmo lado, ainda por cima. Então, gente, bem-vindos a mais uma live do Instagram. Bem-vindo, deixa eu ver quem está aqui. Célia. Ai, meu Deus, é tanta gente que eu não estou conseguindo. Tá indo muito rápido. Minha mãe, minha irmã, Marina. meu É, colega, Glória, fisioterapeuta. Oi, mãe. Leandro, oiê, Adriana, Adriana Gomes. Érica, ai, gente, muita gente. Nath, Natália tá em todas, né? Impressionante. Então, hoje o nosso tema é sobre equilíbrio. E a gente tem aqui com a gente a Luciana Bruschi, que é, além de parte da equipe Bastidores, uma das responsáveis pela empresa. Então, vai ser mais do que especial. Então, Lu, conta aí para o pessoal um pouquinho de você, um pouquinho da sua experiência com dança, com a sua formação acadêmica, a sua relação com pesquisa e a sua relação com, com o Bastidores, né? Vixe, nós vamos ficar aqui até amanhã falando, então. As lives são uma média de 2 horas e meia, mas como a gente está aqui hoje só pelo Instagram, acho que não vai ter muito como extrapolar. Então, depois dessa live, a gente vai estar lá no nosso canal do YouTube também, tá? A gente está tentando se adequar a esse momento, a usar a rede social que melhor adequa no dia, porque cada um é difícil. Tem dia que Skype não funciona, que Instagram não funciona. Então, hoje está sendo aqui pelo Instagram, e mais depois vai ficar no offline lá no nosso canal do YouTube. Então, vamos lá, Lu, se apresente e aí para a galera. Bom, eu sou Luciana Bruschi, eu sou fisioterapeuta atualmente, mas eu dancei por 20 anos, dei aula de balé, jazz e contemporâneo por 17 anos. No meio desse caminho todo, encontrei você, né, Babi? Estava Sim. fazendo a pesquisa para saber onde que eu ia fazer meu estágio, meu mestrado. Daí eu acabei encontrando você. Não deu certo de eu fazer o mestrado, né, o estágio lá em BH, mas a gente não parou de se contactar e hoje a gente está aí de sócia, de parceira no Bastidores, aos trancos e barrancos, né, fazendo o que a gente consegue. Mas eu acho que a dança merece tudo isso. Bom, a minha relação com a físio e com a dança foi, acho que a maioria das lives que você tem feito, que os profissionais falam, né? A gente se machuca no meio do caminho e percebe que a quantidade não é o caminho, né? Não é o que a gente tem que fazer por qualidade. Então, acho que isso encaixa bastante no que a gente faz, que o Bastidores faz, que é justamente tentar melhorar a qualidade de vida do bailarino, para que ele não se machuque tanto, que diminua a incidência dessas lesões, que, que ele consiga ter um pouco mais de consciência corporal, enfim. É tão complicado hoje a gente falar para o bailarino que ele tem que se cuidar por fora e eles querem mesmo é fazer aula e acham que tem que subir na ponta 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia, né? Bastante lives que você fez falando dos bailarinos, falando que eles têm cuidados nas grandes companhias, né? Por que será, então, que eles têm esses cuidados, que as companhias têm esses cuidados, né? Porque a gente sabe que é essencial ter um trabalho paralelo, né? Quero agradecer hoje, então, a live para poder estar aqui contigo falando um pouquinho do que eu faço, que é o meu trabalho. Ó, o Cícero Adolfo, que é um parceiro meu aqui de Foz do Iguaçu, bailarino excelente, dançou com o pessoal lá do Jair Rodrigues em Curitiba. Samuel também dançou comigo na Eliane Fetter, lá em Curitiba. Deixa eu ver quem mais. Minha aluna Vitória Cardoso está aqui. Oi, Profilu. O Bruno está aqui. Meu colega aqui de Foz também, aí apoiando. A Adriana Gomes, que foi a minha chefe por 6, 7 anos aqui na Cia do Corpo também, consegui colocar bastante coisa do que eu trouxe de fora lá, eles aceitaram super bem, as meninas bailarinas clássicas hoje estão lá nas mãos do Cícero e da Magali, que são dois professores excelentes.
Eu acho que essa parceria aqui, ó, todo mundo entrando, né, querendo ver o que a gente está falando, o que a gente está fazendo, isso é legal, colocar a dança para frente. Bom, Isso. continuando, então, eu acho que eu me machuquei, eu tive uma tendinite do tendão de Aquiles do pé esquerdo, não conseguia subir nas pontas para nada, e na verdade era o meu pé mais forte. Então, isso também era uma coisa que me. O pé, Hã? o perna de base, que a perna de base, né, normalmente é mais forte. Então, a esquerda que fica, que normalmente os bailarinos são melhores de movimentação com a perna direita, né? A perna esquerda normalmente é mais forte. Justamente, ela fica de base e a direita de ação, né? Então, acabava É. que a direita, por ser melhor, o meu pé direito era mais bonito, minha perna direita tinha mais mobilidade, e o meu pé esquerdo já não tinha tanta mobilidade, né? A gente não está falando de músculo, de flexibilidade, falando de osso, mobilidade de osso. Então, o meu pé esquerdo sentia mais dificuldade, minha meia ponta do pé esquerdo era mais baixa, mas era mais forte. Ou seja, menos mobilidade, mais tensão, né? E Uhum. acabava que eu sofria muito para subir na minha meia ponta esquerda, para ficar nos balances da esquerda, apesar de ser forte. E isso acabou levando a minha tendinite por excesso de uso, né, o overuse, por excesso de tentativa de fazer uma coisa que o meu pé não fazia, que era subir na meia ponta alta. Muitos anos eu caí com o dedinho, os professores não me falavam. Eu tô com uma prof aqui também, que é a Sandrinha Souza, que me deu aula há muitos anos lá em Curitiba, até quando eu morei sozinha, coitada, com 16 anos, ela me adotou praticamente, sozinha lá em Curitiba, e ela me cobrava muito isso, que eu caía muito pro dedinho. Então era a forma de eu querer subir na meia ponta alta e aí acabava caindo pro dedinho. Então todo esse histórico de lesão acabou fazendo com que eu percebesse que já estava numa idade avançada. Eu comecei a faculdade de fisioterapia com 26, eu estava machucada e eu percebi que isso ia facilitar e influenciar muito na vida dos bailarinos se eu me formasse nessa área, que é o que eu estou fazendo hoje, né? A gente acaba complementando um ao outro, né? Babi, você é educadora física, eu aqui com a físio. Tem muita coisa que a físio consegue complementar no treinamento dos bailarinos. A gente não coloca os bailarinos como potenciais atletas, no caso da físio, né? A gente faz com que os bailarinos aprofundem o que o educador físico está falando. Isso para dentro de sala de aula. Quero aproveitar ainda agradecer também o pessoal do Odevan, Balé Clássico, que é a escola que eu trabalho aqui em Foz, que faz assim desde sempre, desde os 10 anos que eu estou aqui em Foz. Elas têm um trabalho paralelo de sala de aula de balé ele antigamente chamava preparo físico, né? Como eu não sou preparadora física, a gente trocou o nome para fisioterapia da dança. E ela sempre teve essa preocupação, sabia que os bailarinos precisavam no trabalho extra. E o Instituto de Fisioterapia, que é onde eu trabalho hoje, que é a clínica que eu trabalho hoje, que eu consigo pôr em prática o que a gente tem feito, né? Só que em aulas particulares. Lá na escola eu tenho aulas de grupos. Sim. É isso. Aí, Lu, conta também um pouquinho. Oi. Conta também um pouquinho da sua experiência com pesquisa, né, para o pessoal. Bom, dentro da faculdade, quem está ali, Adelberto Marques, é um dos professores autorizados a dar a técnica de Mulligan. Tive a oportunidade de fazer o curso dele de Mulligan aqui em Foz, que me acrescentou muito, 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 muito no tratamento e no treinamento dos bailarinos, que o Mulligan nada mais é do que aumentar essa mobilidade óssea, né? Fala, oi, bailarina. Eu só fui ver uma carinha ali. Ei, Sophie, tá participando da nossa live aqui, super bailarina ela, né? Você colocou colã, meia calça, tudo Ah, para é? participar hoje do turno, né? Vai colocar depois no YouTube, sim. Não quer aparecer no YouTube? Você não devia ter vindo aqui. Depois a gente corta, não tem problema, filha, não se preocupe. Obrigada, Delberto, por estar aqui. Valeu mesmo, gratidão. Quando eu saí da faculdade, eu percebi que muita coisa do que a gente achava, né, os nossos achismos,
tinha um embasamento científico. A gente via pela prática, pela experiência prática, muita coisa, e a gente não conseguia comprovar por A mais B que aquilo que a gente estava vendo na prática era real. Então, a pesquisa veio por isso. Assim, desde que eu entrei na faculdade, eu queria fazer um mestrado. Então, no ano que eu terminei a faculdade, eu já iniciei o mestrado, que é essa base para a gente pesquisar. Eu sempre fui rata de artigo científico. Eu tenho até uma professora que ela falava para mim, eu ficava esperando o dia do teu estágio, você trazia artigo científico recente para mim, que estava ali todo dia vendo as coisas, precisava estudar para dar aula no estágio e você trazia coisa nova para mim. Eu ficava esperando você, a Prof. Rita, nem sei se ela entrou aí, ela falou que ia vir. E então eu sempre gostei muito de ler, porque eu não gostava do achismo, né? Tudo que eu sei do balé, que acho que a gente sabe, você sabe, a gente aprendeu na sala de aula como bailarina, a gente não aprendeu a dar aula. A gente não aprende a dar aula. Você falou isso em várias lives. E até foi uma discussão muito grande da live de ontem com a Bia Fidelis, né? Acho que ela tá assistindo aí, Bia, dá um joinha aí pra gente. Exatamente sobre a importância da teoria e da prática e dessa questão da formação do professor, né? Que o professor de dança, ele não é ensinado para ser professor de dança, ele é um ex-bailarino normalmente. E que a gente precisa mudar essa área porque o professor ele tem uma importância muito grande na formação do aluno, na formação do bailarino. Se ele não tem conhecimento de como que ele vai fazer isso e da quantidade de como que ele pode afetar aquele bailarino, aquele aluno para o resto da vida, melhor nem ser professor, né? Então, assim, foi uma discussão muito grande da live de ontem, mas que vem sendo recorrente em várias lives que a gente tem fazendo, né? Isso é muito importante. E aí, hoje a gente está aqui para falar do equilíbrio, né? Sim. Eu acho que tem muita coisa que rodeia o equilíbrio, que a gente não trabalha em sala de aula, que não tem como a gente trabalhar em sala de aula. Eu tive alguns professores, quando eu morei na Espanha, que tinham assim uma coisa mais assertiva em relação a não só subir na meia ponta e soltar a barra, ou subir na ponta e soltar a barra e ficar. Eu tive professores que tinha aula de noite, eles apagavam a luz da sala de aula e mandavam a gente girar pirueta. Ou seja, o sistema visual, que era o principal sistema para o nosso equilíbrio dinâmico, né, que é o equilíbrio da pirueta, que é o equilíbrio em movimento, era tirado, ou seja, ela apagava a luz. E eu já tive professor que faz o que eu fiz, o que eu tenho feito hoje, que é colocar o bailarino, por exemplo, num balance simples, com os 2 pés no chão, só que na meia ponta, o braço lá fora da barra e mexer a cabeça. Aí a gente está trabalhando no sistema vestibular. Tive professor que fazia isso, mas assim, eram raros os que tinham um pouco desse conhecimento para melhorar o equilíbrio. É tão importante essa questão do sistema visual no equilíbrio que a gente marca a cabeça para fazer ponta, né? Muitas pessoas não, para fazer ponta não, para fazer pirueta. Muitas pessoas nem sabem por que a gente marca a cabeça e é um dos motivos. A gente tem o sistema visual e a gente marca um ponto de referência para poder girar isso e permanecer como se tivesse estático, mesmo que dinamicamente, né? Sim, e aí, seria esse... O que seria esse equilíbrio, assim? Porque existem diversas formas de equilíbrio, né? Qual que é esse equilíbrio mais especificamente que a gente vai conversar aqui hoje? Então, a gente vai trabalhar sobre os dois, que é o que o bailarino precisa, que é o equilíbrio estático, né? Que é o fato de ficar numa postura, numa posição, com o pé no chão, com a meia ponta ou a ponta, enfim, até o próprio equilíbrio da sustentação que o bailarino precisa fazer, né? Com você lá, com as pegadas. E o equilíbrio dinâmico, que são os equilíbrios que são espaços específicos do balé, por exemplo, um salto girando, ou uma pirueta, ou um piquê, o próprio chenet, né, o déboulé também é um equilíbrio dinâmico. O corpo está com uma base diminuída, né? Se eu tivesse com o pé no chão, estaria assim, eu estou na meia ponta, então já diminui o tamanho da base, já dificulta o nosso equilíbrio. E pior ainda que é girando, que a gente precisa de todo o centro, né?
muscular. Eu acho que o sistema, o equilíbrio em si, que é regido por 3 sistemas, que é o que eu quero que falasse com vocês hoje, não vou levar em consideração força muscular do abdômen, não vou levar em consideração síndrome da hipermobilidade, que é aquela bailarina que não consegue segurar nem os ombros na hora que está fazendo uma pirueta. Às vezes ela tem os ossos tão soltinhos, né, que é a síndrome da hipermobilidade, que ela não consegue nem se sustentar num balance estático, quem dirá um balance dinâmico. Ó, a Patrícia Mauro entrou aqui, que é uma aluna / paciente minha, desde que eu comecei com a fisioterapia da dança, há 4 anos atrás. Ela é minha aluna particular. Ela é uma dessas que tem um equilíbrio estático incrível, ou seja, ela tem força de tornozelo, ela tem propriocepção de tornozelo. Antes de entrar nesse conteúdo mais específico, explica primeiro para o pessoal entender o que é o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico, apesar da palavra já dar uma dica muito boa, né? Mas esses conceitos são muito importantes, né? Tá. Vou levar então o exemplo da Patrícia. Tudo que ela faz parada com uma pose, como se ela tivesse uma estátua. A pose que eu colocar ela, seja pé no chão, seja meia ponta, ela fica. Ou seja, uma pose, vou levar para o balé clássico, que é o que ela é bailarina clássica. Se ela estiver lá no arabesque, na meia ponta, ela consegue ficar. Quando eu peço para ela, por exemplo, descer da meia ponta e girar o calcanhar, ou seja, ela vai estar fazendo um movimento com o corpo, né? Ela vai estar rodando aqui naquela base dela, já virou um equilíbrio dinâmico. Ou seja, ela precisa estar naquela postura, mas com o corpo em movimento girando no próprio eixo. Então, o equilíbrio estático é quando você está paradinho, sem fazer movimento nenhum em torno do próprio eixo, que seria, por exemplo, um balance. Uhum. E o equilíbrio dinâmico, que são esses outros passos que a gente falou, que gira no próprio eixo, que são as piruetas, os piquês, por exemplo, um double tour, né, masculino, que são os saltos com os giros. E então essa minha aluna, ela consegue ficar super bem paradinha, ou seja, ela leva o foco dela para um ponto só, ela não mexe a cabeça, ela não precisa mexer os olhos com agilidade, e a propriocepção dela, que é a informação do cérebro tá levando lá para o pé dela, para o tornozelo dela, enfim, que é a base que está ali no chão dela, com excelência. A propriocepção está super firme ali. Então, ela está com essas 3 coisas, esses 3 sistemas que regem o equilíbrio intacto. Ela não está em desequilíbrio, ela não está girando, ela não está no equilíbrio dinâmico, ela não está marcando cabeça e não está mexendo o pescoço. Quando eu coloco ela para fazer uma pirueta, quando eu coloco ela para fazer um promenade, que é essa pose estática, só que ela mexe o calcanhar e começa a girar em torno do próprio eixo, ela não consegue ficar. Então, se a gente parar para pensar, ela tem um bom equilíbrio estático, mas quando os olhos e o sistema vestibular, que é o que fica lá no ouvido, precisam ser elevados em porcentagem para serem ativados no momento do equilíbrio dinâmico dela, ela não consegue. Então, a gente pensa, ou ela tem alguma coisa com o sistema visual, ou ela tem alguma coisa com o sistema vestibular, porque a propriocepção e a força de tornozelo dela tá ok. Uhum. Então, seriam essas 2 diferenças. Mas aí me diz uma coisa, se a pessoa é boa no equilíbrio estático, ela vai ser boa no equilíbrio dinâmico? Não necessariamente. É isso que acontece com essa minha aluna. Ela consegue ficar firme no tornozelo, ela consegue ficar firme no pé no chão ou meia ponta, ou seja, o sistema proprioceptivo dela, que é um dos 3, tá ok. A hora que ela precisa movimentar a cabeça, que ela precisa marcar o olho, ela não consegue. Então, os 3 sistemas têm que estar em equilíbrio para eu conseguir fazer as 2 coisas. O equilíbrio estático, quando eu estou em pose, não depende tanto do sistema vestibular e não depende tanto do sistema visual, tá? Tem umas porcentagens, se a gente for dar exemplo agora, se a gente for parar para pensar, equilíbrio estático, estou lá numa pose, paradinha, igual uma estátua. Meu sistema vestibular, meu sistema visual conta, porque se eu ficar mexendo o olho, olhando para baixo, para cima, para um lado e para o outro, eu vou cair. E a minha propriocepção, o sistema proprioceptivo, que é a informação do cérebro para o tornozelo em relação à parte nervosa, está paradinha. Então, o meu sistema proprioceptivo não está em desequilíbrio. Ok. Agora, se eu começar a mexer...
Antes, Lu, é só pra gente ter um pouco mais de conceito, porque eu acho que você já chegou chegando, assim, ó, falando um tanto de coisa que às vezes você pode até trabalhar com seus alunos, mas que muitas vezes as pessoas que estão assistindo a live não têm esses conceitos. Então, explica pra gente primeiro o que que é a propriocepção. Tá, vou falar dos 3 sistemas. Vou começar falando do sistema vestibular, do sistema visual. Então, esses 3 sistemas que regem o equilíbrio, são os olhos, que é o sistema visual, o sistema vestibular, que vou falar grosso modo, é um líquido que a gente tem dentro do ouvido, lá no labirinto, que é o que traz pra gente a clareza de saber onde eu tô, como eu tô, né? Seria esse líquido ali se mexendo para informar para o meu corpo como eu estou, se eu estou em desequilíbrio, se eu estou parada. Porque tá? a propriocepção, né, elas são receptores que a gente tem no nosso corpo, que são diversos receptores diferentes. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar de receptores térmicos, quando você coloca a mão no fogo, por exemplo, e tira. Isso é uma forma de propriocepção. São receptores que a gente tem no nosso corpo para informar o nosso sistema nervoso central, por meio do sistema periférico, de que alguma coisa está acontecendo com o nosso corpo. Então, a propriocepção, ela serve para localizar e identificar o que está acontecendo com a gente no mundo que a gente está. Então, tem o sistema, os receptores térmicos, por exemplo, que são esses que ficam normalmente localizados na pele. Normalmente não, eles ficam localizados na pele, mas a maioria é localizado na pele, que medem temperatura. A gente tem receptores que são de pressão. Quando a gente pressiona alguma coisa, a gente sente. A gente tem receptores que são de tensão. E a gente tem os receptores que são visuais, os vestibulares. E qual que é o terceiro, Lu? O terceiro sistema? O proprioceptivo. Vestibular, visual e proprioceptivo. Não, sim. Tá. E a gente tem, inclusive, receptores dentro do músculo que fazem que a gente entenda, por exemplo, quando que a gente desequilibrou. Então, assim, existem alguns músculos que eles contraem para tentar retomar o equilíbrio, porque a propriocepção falou pro cérebro, estou caindo, alguma coisa tem que acontecer para voltar, né? Então, mais ou menos isso. Você resumiu aí o sistema que estava faltando, que é o sistema proprioceptivo, né? Que são os receptores. Daí você deu exemplo de outros receptores que nós temos, como o da dor, do calor ou do frio, enfim. E o receptor da propriocepção, que são esses nervos, né? Vão dizer para o músculo, contrai que você está caindo. Então, uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas não necessariamente uma panturrilha forte é uma panturrilha que vai dar equilíbrio para o nosso tornozelo, para o nosso joelho. Porque a força não tem nada a ver com o treino de receptividade que o corpo está dando para aquela raiz nervosa. Se uma aluna que quando era criança ficou o dia inteiro em casa brincando, jogando joguinho no celular, não subia em árvore, não corria, não brincava de pega-pega, enfim, não tinha um treino físico de consciência corporal, vai ser uma bailarina que vai ter o sistema proprioceptivo mais debilitado. Então, tudo que a gente treinar em relação a pôr o corpo em desequilíbrio, não é a parte muscular, é a parte cerebral que vai estar sendo treinada para que o corpo entenda, opa, ali eu tenho um perigo, uma situação complicada, em desequilíbrio. Então, é isso que a gente treina para melhorar o sistema proprioceptivo. Eu coloco o meu corpo em desequilíbrio, né? O meu tornozelo, o meu joelho, enfim, até a própria prancha é um treino de sistema proprioceptivo, que seria um equilíbrio de região de braços, enfim, do abdômen. Eu brinco com as minhas alunas, falo que a gente teria que treinar o sistema proprioceptivo do corpo inteiro, porque a gente precisa, né? A cabeça, o tornozelo, enfim, o joelho e o quadril. Então, eu coloco elas em cima da bola para treinar a propriocepção de quadril, de joelhos e principalmente de tornozelo. Vamos ver o que a Bia está falando ali. Por isso, os estímulos a vida inteira são tão importantes. Exatamente. A gente ficar parado o dia inteiro lá não vai trazer estímulo, o cérebro não vai trabalhar.
É, porque, por exemplo, só quando você coloca o seu corpo de cabeça para baixo, é que o seu corpo entende que ele também pode sobreviver naquela posição e ele adapta para aquela nova realidade. Se você nunca colocou seu corpo de cabeça para baixo, como que você espera que seu corpo vai se adaptar naquela nova posição? Então, assim, a gente tem que rolar, a gente tem que fazer pirueta, a gente tem que fazer. E agora imagina, se tem uma criança que rola no chão, que faz cambalhota, que pendura, o sistema vestibular dela vai estar muito mais acostumado a adaptar com essa nova realidade de que agora eu tô assim, agora eu tô assim, agora eu tô assim. E na hora de fazer a pirueta, como eu tenho esse movimento, o corpo já vai estar acostumado a girar em várias outras direções, né? Não vai ficar tonta tão rápido. Né? E, por exemplo, o exemplo do tratamento da labirintite, né? Que seria o corpo, o sistema vestibular, ele não está adaptado com nenhum tipo de situação de desequilíbrio. Então, a pessoa fica tonta facilmente, tem a ver com a parte hormonal, tem a ver com a parte com a alimentação. Aí, o que acontece? Como é que é o tratamento do sistema vestibular para labirintite? É botar a pessoa em desequilíbrio. Tem pessoas que começam o tratamento assim, 5 minutos, só mexendo o olho assim, quer dizer, o corpo está entendendo que ele está ficando em desequilíbrio, porque o meu olho está precisando mudar de posição para achar um equilíbrio, e em 5 minutos ela está enjoada, ela vai embora para casa. Aí na outra sessão ela volta, ela vai começar a mexer os olhos e mexer a cabeça. Aí dá 10 minutos de tratamento, ela vai para casa. Então, o sistema vestibular, o tratamento da labirintite é colocar a pessoa em desequilíbrio, como você deu o exemplo, da pessoa se acostumar com aquela situação de desequilíbrio e não ser uma coisa estranha para o corpo. E isso está tão relacionado com o treino, né, Lu, que, por exemplo, quando eu mudei para Inglaterra, eu parei de dançar por um tempo, depois eu cismei de fazer uma aula de contemporâneo e a aula, o professor que eu estava fazendo a aula tinha muito movimento de cabeça. Gente, eu passei um mal, eu tinha que parar no meio do movimento para eu poder falar assim, calma, não vai vomitar, não precisa sair da sala. E eu achava assim, o que estava acontecendo? Eu achava que eu tava passando mal, alguma coisa assim. E aí eu continuei fazendo a aula dele, no final de algum tempo de aula, né, de um mês, por exemplo, eu já estava dando conta de fazer a sequência de movimento inteira. Então, assim, a gente, né... Foi rápido sua adaptação, foi em uma aula só, né? Você conseguiu finalizar a aula sem vomitar. Ah, não, foi tipo um mês até eu dar conta de realmente executar o movimento inteiro, né? A sequência inteira. Tipo assim, sem achar ruim. Eu falei assim, vou ter que parar de dançar, não tô dando conta. Eu não sabia o que estava acontecendo, né? Mas aí depois eu adaptei. E aí, por que eu adaptei? De certa forma, um mês ainda foi rápido também. Por que eu adaptei rápido? Sim. Porque antes eu estava acostumada a fazer esse tipo de exercício, eu parei, então meu corpo ficou na inércia dessa posição, trabalhando lá no computador. Depois, quando eu voltei a fazer esses movimentos de novo com a cabeça, meu corpo não gostou, mas aí ele falou, não, pera, existe uma memória disso. E aí ele resgatou essa memória e fez com que essa evolução fosse mais rápida, né? A Mônica comentando que é fantástico como trabalhar com o corpo atinge, fortalece o mental, emocional e físico. Sim, com certeza, né? E existem muitas... É por isso que a gente vê muitas doenças somáticas também, né? Que a gente acha que o emocional vai estar completamente separado do físico, mas não. E aí que a gente bate naquela tecla de... trabalhar o bailarino como um ser humano completo, em todos os aspectos. A Mônica é fantástica. A Mônica, eu conheci ela quando eu dava aula lá na escola de dança. Ela é professora de dança flamenca. Depois eu descobri que ela é farmacêutica. Inclusive, eu estou, desde o começo do ano, fazendo tratamento com ela também. Obrigada, parceira querida aí. Ela tem um trabalho legal com yoga para a parte realmente, né, psicossomática. Ela fala muito do empoderamento feminino, assim, é bem forte o trabalho, as ideias que ela tem, que ela coloca isso dentro da dança flamenca. Obrigada, Mônica, pela parceria aí. A nossa colega da equipe também, a Érica, falou aqui, meu filho está exatamente experimentando agora, que é o que a gente estava falando do sistema vestibular, né? Fazer pirueta, cambalhota, girar para lá e para cá. Seu filho é pequeno, né?
deve estar fazendo uma bagunça. A Gislaine também, que é minha colega aqui de Foz, também tem uma filha pequena, deve estar louca, enlouquecida nessa quarentena, que a Pituca tá no agito também. É. Pois é. E aí, como é que a gente trabalha isso dentro de sala de aula com os nossos alunos? Dá para a gente Então, trabalhar isso com aula de balé ou a gente trabalharia em aulas complementares? eu como físio consigo fazer isso à parte, né? Mas eu como professora, depois que eu comecei a estudar isso dentro da faculdade, eu ainda era professora de balé, eu fazia justamente o que esses professores faziam com as nossas aulas. Eu apagava a luz quando eu tinha aula de noite, para as meninas girarem pirueta. Isso, claro, com uma turma um pouco mais avançada, né? Não ia colocar para meninas que estavam aprendendo a fazer pirueta, porque senão a gente podia gerar ali um tombo, uma queda. Também colocava as meninas para fazer o equilíbrio de olhos fechados, né, para não depender tanto do sistema visual. Então, assim, era impressionante. As que fechavam os olhos e davam conta de ficar no equilíbrio, assim, de olho fechado, comendo banana. E tinha as que, se fechassem os olhos, caíam no mesmo segundo. Então, a gente percebia que o sistema visual era o que levava, o que pesava mais, né? Eu brinco, falo com as minhas alunas que, brinco não, na verdade, é estudo isso. O equilíbrio precisa dos três sistemas. Os três sistemas precisam estar trabalhando juntos, né? Com a mesma porcentagem. Vamos dizer, 33,33%, 33,30% é igual para os três. Se eu tiver o sistema visual que manda nesse meu equilíbrio, por exemplo, se eu fechar o olho e eu não consigo ficar no equilíbrio, ou seja, a bailarina é muito dependente visualmente. Então, eu preciso trabalhar mais a parte visual dessa bailarina. Então, eu trabalho as três coisas com todos os meus alunos, independente do que é mais, o que trabalha mais naquele equilíbrio dele. Mas a gente percebe que tem uma bailarina que entrou aqui também, que é a Luana, minha aluna lá da escola. Ela mexe um pouquinho a cabeça, ela já fica tonta, ela já fica enjoada. Isso assim, ó, no primeiro segundo do nosso treinamento. Filha, baixa um pouquinho, por favor, amor. Eu já vou pegar para você. Baixa, por favor. Tá louca essas crianças na quarentena. A Carolina comentando, né? Trabalhar sempre de frente com o espelho sabota o trabalho do vestibular, até porque os olhos ficam muito fixados e não acompanham as mãos. Exato. Colocar um bailarino que vai para o palco depois, né, Carol? Vai para o palco, tá acostumado a trabalhar ali grudado no espelho, né? E ele se sente perdido, às vezes até se perde no palco propriamente por causa disso. Essa escola que eu dou aula ali, a sala ela é bem profunda, então até eu mesmo, quando estava fazendo aula com a dona da escola, eu me sentia perdida, eu tentava me olhar lá no espelho, lá no fundo, para ver como eu estava, lá no fundo não, aliás, lá na frente eu não conseguia, eu ficava tonta e tudo mais, então a gente perde a referência. Então aí eu costumava olhar um pouco mais para o chão, olhar para o coque da colega da frente, porque realmente eu não tinha condições de me olhar lá no espelho, eu ficava enjoada, ficava tonta. Muda totalmente a referência. É tão importante essa questão do espelho, porque, na verdade, a gente inclusive, perde a relação. Porque quando a gente olha para o espelho, a gente não vê o que é a realidade, a gente vê uma imagem invertida. Então, você fica com aquele processo registrado na sua cabeça que não é a realidade. Então, na hora que você passa para a realidade, o seu corpo não entende aquilo como realidade, né? Então, isso é muito importante de pensar também, que a gente tem que treinar do jeito que a gente vai realizar depois. E aí tem até uma coisa muito interessante, porque eu, por exemplo, até não tenho tanto problema com equilíbrio. Quando eu dançava, eu girava muitas piruetas e tal. Assim, né? Do passado não danço mais, mas ok. Só que o que acontece? Eu tenho eu fico muito enjoada em carro, ou ônibus, coisas que balançam. E aí, isso também é uma das coisas do sistema vestibular, né? Porque, igual você estava falando, né, Lu? A gente tem esse líquido dentro do ouvido, dentro do vestíbulo, do ouvido interno, né? E ele que fala para o nosso corpo se a gente está em pé, se a gente está horizontal, se a gente está vertical. Porque imagina, tem um líquido lá dentro, aí o líquido está aqui, a gente tá vertical, o líquido está assim.
Aí a gente deitou, o líquido vai lá e muda também. Se você gira, o líquido fica assim lá dentro. É igual você pegar um copo e chacoalhar. Só que o que acontece? Quando a gente está em carro, em ônibus, coisas que a gente não está dirigindo, né? Que é muita gente fala, eu fico enjoada só, mas se eu estiver dirigindo é de boa. Por quê? Você não está controlando a situação. Então, seu corpo, ele se sente assim, onde quer que é para ir? Eu não sei onde quer que é para ir. Então, quando você está controlando, você não fica enjoado. Mas quando você está fora do controle, aí você fica, porque você não sabe para onde que vai. Aí, de repente, vira, você está olhando reto, de repente vira. E seu corpo fica assim, uai, peraí, o meu estímulo visual está me dizendo uma coisa e o vestibular está dizendo outra. Entendeu? Sim. Então, é um dos tratamentos que, inclusive, é uma área de especialidade do fisioterapeuta, né? Que é do sistema vestibular. Então, dá para trabalhar isso fora da sala de aula. Dentro de sala de aula, como professora, eu não consegui colocar isso muito em prática, mas a gente percebe que tem muitos bailarinos que vão, como você falou, fez a tua aula de contemporâneo e foi gradativamente melhorando aquele sistema, deixando de ficar enjoada. Eu falo para as minhas alunas pequenas, enjoou, para. Porque senão depois elas passam mal, né? Vem a mãe e fala, poxa, por que você deixou chegar nesse ponto? Ou as adultas não, as adultas elas vão fazendo por conta, se quiser para, se não quiser continua, que é justamente agora que a gente está colocando o corpo para ganhar alguma coisa. Tem até uma diferença hormonal, por isso que os meninos giram mais, porque eles têm uma diferença hormonal, vamos falar grosso modo. O líquido, que é a endolinfa, que fica lá dentro do ouvido, ele é mais denso, ele é como se fosse uma gelatina. E das mulheres, ele é um pouco menos denso, né, ou seja, mais líquido, que faz com que a gente se movimente e perceba a movimentação mais rápido e também demore para ganhar o equilíbrio de novo. Então, os meninos têm a tendência de girar mais, justamente pela parte hormonal. É um dos motivos, fora a parte muscular e tudo mais, né? Deixa eu responder aqui a pergunta do meu colega fisioterapeuta Edelberto Marques. O grupo muscular suboccipital, peraí, deixa eu abaixar esse volume aqui, gente, que essa pessoinha tá brincando, assistindo TV, e fiquei a manhã toda em função disso. Amanhã é aniversário dela, deve estar super ansiosa. Vamos lá, doutora Edelberto. O grupo muscular suboccipital possui alta relação com o sistema visual. Claro, realmente a parte de raiz nervosa, né, de nervo óptico, de nervo vago. Problemas de cervical altera a propriocepção, com certeza. Porque está interligado, né? O sistema visual tá 100% ligado com o sistema vestibular. Se eu fecho os olhos, o meu sistema vestibular precisa se conectar mais. Ou ao contrário, eu mexo a cabeça, o meu olho está tentando falar, opa, o que o sistema vestibular está me indicando? Dessa forma, pode alterar o equilíbrio dinâmico, total. Como você vê isso? É o que a gente está falando e é que eu quero mais para o final falar sobre o treinamento, doutora Edelberto. É trabalhar os 3 sistemas em conjunto, por exemplo, se eu for pensar numa postura. Vou dar um exemplo aqui agora, vou ficar em pé, vou mostrar. Eu faço os 3 sistemas separados. Depois eu faço os 3 sistemas juntos. Então, claro, é difícil ter um bailarino que faça isso. Então, o que eu faço? Eu ponho o bailarino. Por exemplo, eu tenho disco de propriocepção, tá lá na clínica, tá lá na escola. Mas eu pego algo que eu vá colocar o pé que não seja tão firme, né, como o chão. Vou fechar. Vou falar para o bailarino fechar o olho, vou ficar com uma perna só, por exemplo, vou falar para o meu bailarino fechar o olho, nem sei se eu vou conseguir mostrar, fechar o olho e mexer a cabeça. Então eu estou trabalhando os 3 sistemas, né? Tirando o visual, colocando a minha cabeça para mexer e estou numa base que é instável, que vai falar para o meu cérebro, trabalha, bicho, que está aí numa situação de instabilidade. Então, se eu faço isso, eu coloco ele para trabalhar os 3 sistemas. É uma situação bem difícil. Eu acho que tratamento, como ele colocou ali, né, do grupo muscular do suboccipital, daí é uma coisa mais profunda, vou colocar o bailarino lá na clínica, não vou fazer um trabalho, ele tenta e não consegue. Eu tinha uma aluna, não sei se ela está aí hoje, a Ana Tamura,
ela ficava enjoada para tudo, aluna lá da escola. E quando eu fiz a avaliação delas no ano que eu entrei na escola, ela não me falou que ela tinha problema hormonal, que ela ia na endocrinologista todo mês. E aí, quando ela começou a ficar enjoada nas minhas aulas, quando ela falou que ela precisava parar para comer uma balinha, porque tinha baixado a pressão e tudo mais, eu fui conversar com a mãe. Ela tem seus 14, 15 anos, eu acho até um pouco mais agora. Aí a mãe foi falar que ela fazia um tratamento endócrino e tudo mais. Então, tem vários detalhes que a gente vai contar com o bailarino, coloca, não, tem que girar. Se o bailarino não gira, ele fica de lado, né? A gente não para, o professor de dança não vai parar para pensar se ele tem problema de cervical alta, se ele tem problema de... Nem vai, ele vai querer que o bailarino faça. E aí você vai pegar um professor que fala assim, Babi, para o seu aluno, vai procurar um fisioterapeuta que ele vai te ajudar a girar melhor, né? Então, até essa mentalidade dentro da sala de aula dos professores, a gente também quer com as ciências da dança, com bastidores, aí tentar incluir um pouquinho dessa consciência. Uhum. Aí tem até uns exercícios legais que a gente pode colocar na aula de dança, né, Lu? Que, assim, eu dava nas minhas aulas de contemporâneo, sem saber, de fato, que eu estava trabalhando o sistema vestibular e o sistema visual. Então, por exemplo, um dos exercícios eu fazia em dupla, então uma pessoa tinha um objeto na mão, que seja tipo uma camisa, qualquer coisa, um objeto segurando, e essa pessoa ia mudando o objeto na mão. Então, por exemplo, peguei aqui, a pessoa ia movimentar alto, baixo esse objeto e transitando também pela sala. E a outra pessoa, a parceira dessa, ia seguir, não podia parar de olhar. E aí, assim, do jeito que a gente conduzia, fazia a pessoa ficar no chão, fazer cambalhota, porque tinha que ficar muito perto, e aí, às vezes, muito longe de perto, entendeu? E aí, o sistema visual total. Né? Ia passando por todas as direções, observando o objeto. Então, você tem isso também, né? É o trabalho do sistema visual total, né? Fiquei pensando aqui também, é tão fácil a gente colocar quantos balances a gente não faz na barra, né? Só fecha o olho ali um pouquinho, começa... Vamos lá, gente, 16 tempos de balance, 8 tempos de olho aberto, 8 tempos de olho fechado, né? Ou então... Sim, é uma possível... pirueta, às vezes na hora de fazer pirueta, principalmente em padedê, às vezes a bailarina pode fechar o olho e tentar deixar o partner conduzir um pouquinho mais ali nas piruetas. Então tem sempre alguma coisa que a gente pode colocar, né? O professor tem que identificar, né? Qual é a dificuldade ali da bailarina. Porque se ela cai logo da ponta, o trabalho é outro, né? Ou a própria propriocepção, a própria força de tornozelo, até o cansaço do overuse, falta de treino por fora. Se a bailarina realmente, o bailarino consegue levar ela lá com 7, 8 piruetas ali na dança do partner e ela fica tonta, aí já é outro trabalho em cima, né? Então, realmente dá para... Principalmente da parte do olho fechado. Mas como você falou do sistema visual, que é a parte que a gente... que se trabalha muito mais o sistema visual, é essa coisa do aproximar e do distanciar objetos. O próprio bailarino pode caminhar na sala de aula que é como eu faço com as minhas alunas. Ela vai caminhando e vai se encontrando com alguém, né? Ou a parede vai abrindo e fechando os olhos, para ela ver onde que está a parede, se a parede está longe, se a parede está perto, e ela vai caminhando. Então, da parte do sistema visual é a parte realmente das profundidades. O treino do sistema visual, por exemplo, numa clínica ou num tratamento específico, é dentro de uma sala em que as paredes são móveis. Então, a parede é móvel, a pessoa vai ficar parada, a parede do lado vai vir e voltar, a parede da frente vai ir e voltar, e assim por diante. Então, ela vai se achar ali
naquela situação que o sistema visual vai tomar conta. O sistema vestibular é quando a gente tem um movimento, né, da cabeça, e a propriocepção é quando a gente coloca o segmento em questão, né, principalmente, por exemplo, o tornozelo para o bailarino, em desequilíbrio. Então, tem vários artifícios para isso. A gente consegue chegar na sala de aula que os bailarinos trabalhem os 3 sistemas ao mesmo tempo, que foi aquele exemplo que eu dei antes, mas não é uma coisa que eu treino hoje e amanhã eu consigo equilíbrio. Não é uma coisa que eu treino hoje e amanhã não preciso mais treinar. A gente fica treinando. Hã? E o equilíbrio, ele é específico ou ele é uma habilidade transferível? Não entendi a pergunta. O equilíbrio, ele é específico, por exemplo, se eu treinar o equilíbrio no passé, eu vou dar conta de fazer o equilíbrio no arabesque, no titi, tanto faz, ou eu tenho que treinar cada posição? Justamente, eu tenho que treinar cada posição, porque dentro desses passos de balé, o centro de gravidade muda, né? Quando eu tô no passeio, eu tô reta. Quando eu tô num balance de arabesque, por exemplo, a titi derrière, o meu centro muda, porque eu tenho que dar espaço para a perna subir, o tronco acaba descendo um pouquinho, a força é outra, de virilha, de glúteos, enfim, de abdômen e as costas. A cabeça também muda, né? Ela já não fica mais reta, ela tem que fazer uma força para se sustentar. Então, tem que treinar. Tem que treinar. Se eu quiser que o bailarino melhore a pirueta, eu vou trabalhar o giro da cabeça dele, com os 2 pés no chão. Ou com um pé só no chão. Tem um disco que eu trabalho com as minhas alunas que chama Twist Disc, que na verdade ele é feito para você trabalhar, para melhorar, assim, segundo antigamente os estudos desse disco, igual aquela plataforma vibratória, né, que trazia outros e vários benefícios. Esse Twist Disc é um disco que você coloca os 2 pés, ele tem um rolamento, a base fica paradinha, a parte de cima rola com rolamento, e a pessoa fica fazendo só esse movimento de vai e vem do centro, da parte superior, para fazer cinturinha. Seria para trabalhar a parte muscular da cintura. Eu uso isso com elas, e a gente assim empurra na barra e marca a cabeça e coloca o braço em preparatório, em primeira, enfim, para treinar a cabeça, que é justamente o treinamento funcional. Rodar e marcar a cabeça. Aqui numa academia que eu fui aqui na Inglaterra, tem um aparelho que ele é assim, só que você coloca ainda peso por cima, então você dá conta de aumentar a carga, né? E aí eu fiz alguns exercícios desses de fortalecimento, que seria de fortalecimento da cinturinha, né? Só que eu fiz ele com o intuito de marcar a cabeça e tudo mais. Depois eu vou colocar esse vídeo no canal no IGTV do Bastidores, para vocês verem mais ou menos o que é esse exercício que a Lu tá falando. Que legal. Nas nossas postagens do Bastidores tem, né, o exemplo dos três sistemas que a gente fez no mês retrasado, né? Tem um bailarino meu lá da escola que está girando no disco, tem a menina que está de olho fechado e tem uma menina que está no disco de propriocepção, que é um disco laranjado, né? Que é o que trabalha a instabilidade lá dos pés. Aí tá até o Leandro, que até comentou muito melhor do que o que eu tinha falado, complementando aqui também, que enjoar no carro em movimento, quando não estamos dirigindo, pode ser uma disfunção de convergência ocular e dos músculos motores do olho, e não só do sistema vestibular. Alguma sugestão para isso? Enjoar no carro em movimento quando não estamos dirigindo pode ser uma disfunção de convergência ocular e os músculos. Existe um tratamento para isso, né? Que é o tratamento óculo-motor. Então, eu tenho uma colega que trabalha comigo lá na clínica, que colocar o dedinho do lado e olhar para o lado, para o dedinho, e ficar piscando os olhos. Isso é um trabalho óculo-motor, ou seja, eu tiro o meu eixo, isso. Nossa, horrível, já fiquei tonta. Horrível, é um trabalho... É horrível, Deus do céu, não... É um trabalho óculo-motor. O Dr. Leandro trabalha com a osteopatia, então ele tem todo esse conhecimento da parte mais de... E aí eu colocaria em cima também?
Até onde eu sei, você trabalha com todas as direções. A única direção que não traria muito benefício, ou seja, só se também for um caso muito grave, é você ficar com ele à frente, né? Tirar esse trabalho lateral. Então, o doutor Leandro trabalha com... Fiquei pensando, Hã? e aí como é que eu vou saber se o meu problema é... Se bem que ó, eu pensei nisso e eu mesma acho que já vou responder, mas olha só, minha questão é o seguinte: eu fico muito enjoada no carro. Tipo assim, é triste, sabe? E aí o que eu faço Aham. é fechar os meus olhos. Então eu imagino que o meu problema deve ser mais relacionado com essa convergência ocular dos músculos motores dos olhos do que com o sistema vestibular, né? Porque quando eu fecho o olho eu fico bem, todo mundo fica. Eles até falam assim comigo: tem certeza? Fechar o olho não piora, não? Eu falei: não. Eu fico aqui no meu quadrado, entendeu? E aí o movimento do carro é até gostoso. Então, realmente, eu vou treinar um pouco esses exercícios e ver se melhora. Procura o tratamento do sistema oculomotor, que é justamente isso que ele está falando, né, da convergência ocular. Tem artifícios também, que são os blisters que a gente coloca, que são os ímãs que trazem essa ativação muscular também. Às vezes, eu tenho uma aluna que ele tratou, que ele me ajudou a tratar também, ela realmente, para a esquerda, ela gira melhor e para a direita, ela gira muito mal. Então, ele estava fazendo o tratamento com ela, oculomotor, da musculatura do lado direito dela, que realmente ela não conseguia trazer uma fixação do olhar quando ela fazia a marcação da cabeça mais rápido. Da esquerda ela conseguia. Da esquerda, com twist disc, ela girava 14, 15, 18 vezes. Os olhos, quando você fecha os olhos, você melhora, realmente. A nítida análise é essa, é o sistema visual. Porque se você fechasse os olhos e você continuasse balançando lá no carro e você continuasse enjoada, era que o sistema vestibular também estava sacudindo lá, e isso para você já ia trazer o enjoo, ia continuar enjoando igual. Vamos ver o que o Edelberto falou aqui. Ótimo, Luciana, você integra a sua experiência como bailarina e fisioterapeuta. É justamente isso que a gente está falando. Assim, com a visão holística, você oferece um tratamento de alta qualidade. Parabéns. Obrigada, Edelberto. Vindo de você. É um elogio aqui para a nossa equipe, para os bastidores, que tenta fazer justamente isso, né? A gente faz a fusão da experiência de bailarina. A Bárbara também dançou, faz 50 anos que ela dança já. Obrigada por revelar a minha idade. Dormimos no formol. Olha o Bruno Chagas aqui, meu colega, falando: Lu, vi um teste de equilíbrio onde pessoas ficavam de olhos fechados em um pé só. E pelo tempo em que permaneciam em equilíbrio, um especialista falava a idade delas. Ô, louco! Gente, Isso aí é tipo uma bola de cristal. Segundo ele, a idade está diretamente relacionada à capacidade de equilíbrio. O que você acha? E tem como recuperar isso? É tudo isso que a gente está falando, né? Principalmente a parte da mulher, né? A parte hormonal vai ficando diferente, tem a coisa da menopausa, então isso influencia muito. Por isso até que a labirintite uma, um problema que acontece mais nas mulheres. Então, tem realmente a ver com a parte da idade, e se tem como recuperar isso, não 100%, é igual o nosso corpo, né? Quando a criança nasce, ela tem outra viscoelasticidade, outra mobilidade, a gente vai envelhecendo, vai enrijecendo. É mais até por proteção do corpo. Eu já ouvi falar que muda a viscosidade do líquido. Agora, né, eu imaginava que ela ficava menos líquida, né? Agora, como você falou que o sexo masculino tem ela mais viscosa em vez de líquida e eles tiram mais, não sei. Aí agora eu fico confusa também, para ser sincera. Tem a ver com os cílios, né, também da região do labirinto onde fica o líquido, tem a ver com a quantidade do líquido, enfim, tem a ver com vários fatores. Mas realmente não dá para recuperar 100%, Bruno, mas eu acho que dá para a gente tratar e diminuir aquela parte, como a Bárbara falou. Imagina você entrar no carro e ficar enjoada, a pessoa não vai nem querer sair de casa. A minha mãe, por exemplo, tem labirintite. A minha mãe não viaja para lugar nenhum. Se ela viaja, o que ela toma? Um Draminzinho para não enjoar. Aí toda vez que ela vai viajar vai tomar um Dramin, o fígado, então arruma uma coisa e estraga a outra, né? É complicado. Eu viro antissocial no carro. Eu falo, gente, sinto muito, vou sentar aqui, vou entrar na minha zona de meditação, quando chegar lá a gente conversa. Entendeu? Só que é péssimo, eu detesto, porque literalmente eu viro antissocial.
Aí agora eu tô super interessada aqui, já que eu quero melhorar isso. Gente, achava que não tinha jeito. Olha só, tô assim, super empolgada agora. O Adelberto até comentou aqui de novo. Vejo relação direta trabalhando a cervical alta para melhorar a convergência. O que é isso? Ajuda aí, que eu quero fazer exercícios de cervical alta. Eu quero saber o que é isso. É um trabalho eu vejo isso, o Edelberto me corrija se eu estiver errada, que é a musculatura mais profunda da região da cervical, né? A gente não está falando de trapézio, não está falando de esternocleidomastoide, nem dos escalenos, a gente está falando de musculatura mais profunda, que é o que também tem na parte da coluna inteira, que são os multífidos, enfim, musculatura mais profunda mesmo. Existe um trabalho específico para esse trabalho de estabilização da cervical, né? Como eu estava falando lá no começo, as minhas alunas que têm hipermobilidade, eu tenho uma aluna que ela vai fazer esse movimento da cabeça, ela faz assim com o ombro para voltar, ela vai e ela faz assim, porque ela não tem força do pescoço para trazer a cabeça para cima, ela precisa trabalhar a musculatura toda ao redor, o pescoço dela zero. Então eu comecei a fazer um trabalho com ela, exemplificando esse trabalho de cervical alto, eu comecei a fazer um trabalho com ela de estabilidade da musculatura profunda. Então o que eu fazia? Eu deitava ela numa superfície bem rígida, né, tipo o chão, né, e colocar o esfigmoamômetro, que é aquele aparelhinho que a gente coloca o velcro, assim, faz na perinha, né, e ele vai inflando. Então, colocava na cervical, enchia essa perinha até 20 milímetros de mercúrio, e ela fazia um trabalho, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui eu não tô conseguindo me enxergar. Aí, agora. Então, ela fazia um trabalho bem pequenininho, que era fazer isso aqui com o pescoço deitada. Ela empurrava o esfigmoamômetro, né? Enfim, o esfigmo inflado. Mas ela só podia trabalhar com 2 milímetros de mercúrio. Ou seja, ela não tinha que empurrar até ir lá para os 60. Ela ia trabalhar com 2. Porque se eu faço essa força muscular de aumentar a pressão, ela ia trabalhar a musculatura mais superficial. Então, ela fazendo um trabalho de estabilização, que era bem pequenininho, deitada no chão, ela ia trabalhar a musculatura mais profunda, e isso faz lá 3 séries de 10 vezes, enfim, dá para fazer com uma isometria também. E eu fui fazendo isso com ela era aluna lá da escola. Ela é linda, maravilhosa, um pé, uma perna, faz toda molinha, toda a síndrome da hipermobilidade dela é daquelas que ela pega e passa o braço assim por baixo e traz de volta para frente, sabe? Sem soltar as mãos. Trabalhei com ela toda aula, 2 vezes por semana. Ela era a única que fazia. Isso era o exercício de aquecimento dela. Era o exercício de aquecimento dela. Ela fazia sozinha os 5 minutinhos dela lá de trabalho de estabilização da cervical. Melhorou 90%, ela girava um monte de pirueta no final do ano, com pontas, com tudo. Uma menina novinha, a Vitória, inclusive, não sei se ela tá aí ainda, a Vitória Rocha. Eu percebi diferença nos movimentos. Desculpa, só te cortar. Tá falando que o nosso tempo só tem 1 minuto e 50 segundos. Eu quero mostrar uns exercícios ainda. Não, então, mas é isso que eu ia falar. Pessoal, vai cair. A live vai cair em 1 minuto e 34, 33, 32. E aí a gente entra de novo. E aí vocês conectam de novo para a Lu mostrar os exercícios. Então, Lu, vão ainda conversar sobre isso, que aí quando eu começar de novo a live, você mostra os exercícios, tá? Tá. Até uma pergunta. Eu tenho protusão de cabeça. Então, significa que talvez essa minha musculatura deve estar enfraquecida, né? E pode ser um dos motivos, então, que me falta essa... Olha, gente, com certeza. eu nunca pensei nisso na vida. Eu tenho muita protusão de cabeça. E aí, ó, minha protusão de cabeça, gente, era porque quando eu era pequena eu respirava pela boca. Aí aquela coisa, né? Eu respirava pela boca, quem é respirador bucal normalmente coloca a cabeça para frente para ajudar o ar a entrar mais fácil, porque o canal para o ar não é do mesmo jeito quando entra pelo nariz ou pela boca. Aí você vai lá e põe a cabeça pra frente. E aí depois eu usei aparelho, consertei os dentes, parei de respirar pela boca, mas a protusão ficou. Então, assim, é uma coisa que eu tenho que tratar para poder trabalhar. Provavelmente você tem que ficar retificada, né? O meu...
Uma coisa Meu leva a chefe lá outra. da clínica está falando sobre isso. Exatamente esse trabalho de cervical, mais exercícios de reabilitação ocular e vestibular ajudam muito de cinetose, é justamente que é a tontura do carro. Jogadores de videogame têm Vai cair, vai cinetose. cair. 2, 1.